apostolado ao apóstolo Paulo, tá bom? Então, gente, vamos continuar aí. A, a aplicação, o conteúdo, né, desse trabalho aí, o conteúdo da primeira epístola de Paulo a Timóteo. Timóteo era um jovem que estava conduzindo uma igreja e estava com algumas dificuldades. Então, Paulo achou correto estar escrevendo para ele e explicando algumas coisas, né? Então, no conteúdo dessa. No, no, no conteúdo dessa carta aqui, o objetivo primário da epístola era estimular Timóteo, que era o filho dele na fé, né? Em sua difícil, é, em sua difícil tarefa de lidar com os erros doutrinários e problemas pra, é, práticos, né, praticados na igreja em, em Éfeso, bem como lhes dar instrução a respeito da responsabilidade. Então, Paulo queria aqui aconselhar o Timóteo. Então, ele começa assim, no Timóteo, capítulo 1. Ele estava querendo aconselhar Timóteo, né? Então, ele foi e, como ele queria aconselhar, porque ele estava com essa dificuldade, o jovem Timóteo era filho dele na fé, e ele estava com dificuldade, e ele achou proveniente estar falando com Timóteo o que ele deveria falar. E aí ele continuou dando conselho para ele, escreveu essa primeira carta, e também essa carta de 1 Timóteo, ela, ela vai ser muito boa para nós nos dias de hoje. Então, aqui, deixe o seu like, deixe o seu comentário. 1 Timóteo, Paulo, apóstolo Paulo, segundo o mandado de Deus, nosso Salvador, de Deus, né? O mandado de Deus, nosso Salvador e do Senhor Jesus Cristo, esperança nossa. O Senhor Jesus é a nossa esperança. E ele começa escrevendo assim: a Timóteo, meu verdadeiro filho na fé. Você tem filho na fé? Eu também tenho, para a honra e glória do Senhor. Nós devemos ter filhos na fé e cuidar bem deles, né? A Timóteo, meu verdadeiro filho na fé, ele cumprimentou graça, misericórdia e paz da parte de Deus, o nosso Senhor Jesus Cristo. Como te roguei quando parti para. Quando te roguei, quando parti para a Macedônia, que ficasse em Éfeso para advertires alguns que não ensinam a doutrina. Ele falou assim: fica em Éfeso para você aprender, que tem uns que não praticam a doutrina. Mesma coisa no dia de hoje, né, gente? E nem deem a fábula ou genealogias intermináveis que mais produzem questões do que edificações de Deus, que consiste na fé. Assim o faço agora. Ora, o fim do mandamento é o amor de um coração puro e de uma boa consciência e de uma fé não fingida. De uma boa consciência e de uma fé não fingida. Querendo ser mestre na lei e não entendem nem dizem, não sabem de nada, não entendem, estão querendo serem mestre na lei, né? Mas eles não entendem nada, eles têm uma fé fingida, né? Então ele está falando assim: toma cuidado com aqueles que, daqueles que desviando-se, alguns se entregaram a vãs contendas. Contendas quer dizer briga, querendo ser mestre da lei, não entendendo nem o que dizem, nem o que afirmam,
sabendo, porém, que a lei é boa e se alguém dela usa claramente, legitimamente, sabendo isto que a lei não é feita para o justo, a lei não é feita para o justo, mas a lei é feita para os injustos e obstinados, para os ímpios e pecadores, para para os profanos e irreligiosos, para a, as matrícidas e para os homicidas e muito mais. Para os devassos, para os sodomitas, para os roubadores de homens, para mentirosos, né? para aquele que for contrário à sã doutrina, aquele que nega Deus, né? Conforme o evangelho da glória de Deus, bem-aventurado o que me foi confiado. E Paulo está falando, né? E dou graças ao que me tem confortado, a Cristo, Senhor Jesus nosso, porque me teve por fiel, pondo-me no ministério. A mim, que antes eu era blasfemo, Paulo era blasfemo, blasfemava, ele era perseguidor, injurioso, destilava ódio pelos cristãos e agora amava os cristãos, porque ele teve um encontro real com Deus, né? Que coisa linda, né? Eu também tive um encontro real com o Senhor, glória a Deus. Mas, se você teve um encontro real com Deus, deixa um glória a Deus aí nos comentários. E ele falou assim: a mim, que antes fui blasfemo e perseguidor e injurioso, mas alcancei a misericórdia, porque o fiz ignorantemente na incredulidade. Paulo, ele perseguiu os cristãos porque ele não entendia o que estava acontecendo. Então, a ignorância dele foi perdoada. Igual antes, quando éramos ignorantes, não entendíamos nada da palavra, vivíamos na ignorância, o Senhor nos perdoou. Graças a Deus. Aleluia. E ele falou assim, ó, e a graça de nosso Senhor superabundou com a fé e o amor que há em Cristo Jesus. Esta é uma palavra fiel e digna de toda aceitação, que Cristo Jesus veio ao mundo para salvar os pecadores, dos quais eu sou o principal, para salvar os pecadores das quais eu sou a principal. Jesus me resgatou das trevas para a sua maravilhosa luz. Mas, por isso, alcancei misericórdia, para que em mim, que sou o principal, que alcancei misericórdia, para que em mim, que sou o principal, em Jesus Cristo, mostrasse toda longanimidade, porque a hora que passa o barulho da moto tem que repetir, né? Para exemplo dos que haviam de crer nele, para a vida eterna. Ora, ao Rei dos séculos, imortal, invisível, ao único Deus sábio, seja a honra e a glória para todos sempre. Amém. Então, aqui Paulo escreveu justamente essa carta para orientar Timóteo, porque ele era um jovem que precisava da ajuda, da ajuda dele, porque ele estava com um pouco de dificuldade de algumas coisas na igreja que ele estava tomando conta. Nós temos que ter paciência, deixar Cristo transformar e não tratar as pessoas com ignorância. Bom, essa é a primeira carta de Paulo a Timóteo. Timóteo era um filho dele na fé. Amém? Que Deus abençoe. Deixe seu like e o seu comentário. Eu sou a evangelista Patrícia.